Boa tarde! Olha eu de novo aqui com vocês. É uma alegria poder estar aqui falando um pouquinho a respeito das constelações, do movimento sistêmico, do Imensa Vida. E eu estava fazendo uma constelação agora há pouco. E estava conversando com a pessoa que estava aqui, que é sempre tudo por amor. Que, na verdade, as grandes dificuldades que acontecem nos relacionamentos, na nossa família, os grandes movimentos, são uma oportunidade que o nosso sistema está tendo de poder revisitar, reolhar e ressignificar a história. Porque, de alguma maneira, tudo que está acontecendo está conectado com algo que aconteceu lá atrás. E aí, quando a gente vem naquela família, ou qualquer pessoa que vem, ela vem olhando que ali tem um para casa, uma tarefa de casa para ser feita de amor. Então, se é um doidinho que vem, é aquele doidinho que vem e que vai deixar o resto da família toda mais tranquila, porque ele é um pouquinho mais doidinho. Né? Muitas vezes as pessoas vêm e resolvem ser miseráveis, aquelas pessoas miseráveis mesmo que ficam na rua, e a gente fica sem entender se a pessoa tem a oportunidade de fazer diferente, por que ela está naquele movimento. E tem coisas que na verdade não são para serem entendidas. É num outro nível, num outro lugar. O que precisa é do nosso olhar compassivo, do nosso olhar bondoso e amoroso, sem a intenção e sem o questionar. O observar, concordando com aquele destino e vendo que tem uma grande amorosidade e uma grande força que mobiliza aquela pessoa, aquele ser a fazer essa tarefa tão difícil, porque não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa bem difícil. A pessoa que resolve que seja um drogado, esses que vivem na rua, esse movimento é muito difícil. Na hora, e foi tão bonito, né? Na hora que acabou a constelação e que ela pôde olhar para isso e ver isso com essa clareza e ter esse entendimento, ela falou assim: nossa, mudou a minha vida. Eu agora posso olhar e falar quanta coisa vai mudar daqui para frente, quanta coisa vai ficar mais leve agora que eu entendi isso. Porque eu achava que era simplesmente um tormento. E agora eu consigo olhar diferente. E constelar é isso, gente. Constelar não precisa nem ter representante, nem boneco. Constelar é eu ter uma questão e poder olhar para ela de uma maneira diferente. E ver que tem um movimento sistêmico e da família, um movimento na família ou na empresa, no que quer que seja, né? Para que tá ali, para que possa ver o que não pode ser visto, o que não pode ser sentido, o que não pode ser entendido. Então, é sempre uma grande oportunidade. Se eu olhar para os nossos problemas, né? Se eu consigo olhar para o meu problema como uma grande oportunidade, ele se torna uma solução. Se eu olhar, o Bert Hellinger também tem um texto dele que ele fala que quando os obstáculos chegam na nossa vida, eles chegam porque tem algum propósito. Não é porque chega só porque é um obstáculo. Ele chega porque ou eu preciso de mais tempo, ou porque eu preciso de mais recursos, ou porque vai chegar mais aliado, ou porque realmente não é a hora certa. E que se eu conseguir olhar para o obstáculo dessa maneira, eu vejo que ele está chegando como um aliado para que a coisa flua da maneira certa no momento certo. E se eu olhar para ele dessa maneira, a fluidez já começa a acontecer. Então,
ao invés de eu ficar reclamando do obstáculo, eu tenho que olhar para ele e falar assim, o que é que você está trazendo para mim? Qual é o movimento que eu tenho que fazer para me abrir e fluir? Eu tenho que concordar, eu tenho que esperar um pouco, eu tenho que procurar aliados, eu tenho que refletir se é esse mesmo que é o caminho ou eu tenho um outro caminho para fazer. E se eu faço isso, então eu vou ter a oportunidade de fazer de uma maneira mais adequada para o que está por vir. E assim é em tudo nas nossas relações. Quando tem alguma coisa que não está fluindo, é porque merece parar e observar. E quando a gente fala observar, é aquele olhar que é um olhar sem a intenção, sem julgamento, um olhar através do coração. Um olhar que observa o outro só como ele é. Uma pessoa que veio com para casa de amor. Que pode ser muito leve, como pode ser bem destrutivo. E se eu fico só nesse movimento de olhar e concordar que ele está fazendo o melhor que ele pode dentro daquele para casa, ele pode fluir melhor. Ele pode ver, ele pode deixar que a própria força dele e o próprio movimento dele façam um impulsionamento em direção a alguma coisa mais leve, mais fluida. Enquanto eu fico no desejo de mudar o outro, ou até mesmo a mim mesma, quando eu fico no eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de comer, eu tenho um lugar dentro de mim que eu estou julgando, condenando e não estou concordando. Se eu olho para esse pedaço meu com muito respeito, com muito carinho, com muita amorosidade, falo assim, tá tudo bem, Andréia, tá tudo bem, vamos ver o que é que tá tão difícil. Tá tudo bem, pode ser assim. Aí esse lado que está gritando, pedindo atenção, pedindo acolhimento, pedindo amorosidade, pode ser visto, pode ser integrado, pode ser respeitado e pode trazer integração, entendimento, concordância, respeito. E é dentro desse movimento que nós vamos agora fazer a semana sistêmica, nessa semana que entra. Na segunda-feira, às 19 horas, na terça-feira, às 14 horas, na quarta e na quinta, às 15 horas. Nós vamos fazer no YouTube e no Zoom. Quem quiser é só participar do Zoom, tem que fazer a inscrição. Inscreve que vai receber o link. Quem quiser participar só através do YouTube, tá tudo bem. Mas todos estão convidados. Se quiser trazer uma questão, se quiser participar, se quiser... Acredito até mesmo que se quiser constelar, talvez a gente tenha oportunidade. E nós vamos falar de tudo isso. Nós vamos falar das ordens do amor, nós vamos falar das ordens da ajuda, nós vamos falar de relacionamento, vamos falar de profissão, vamos falar de sintomas, de tudo que surgir com esse olhar sistêmico, amoroso, carinhoso e respeitoso. Então, esse é o convite que eu venho fazer hoje. Vamos juntos fazer essa semana sistêmica? Vamos juntos nos dar a oportunidade de fazer uma pequena pausa e nos olhar com amor, com carinho? Fica aqui o convite. Eu estou esperando vocês já na segunda-feira, às 19 horas. Ou aqui no YouTube, ou no Zoom. Até lá!